Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Segunda-feira, vamos começar mais uma aula, a 15ª aula, como o Roberto falou. Lembrar o pessoal aqui, minha amiga está aqui, ó, solitária, mas não sozinha, para formar o grupo aqui com ela, que hoje a atividade tem uma dinâmica, turma. A ideia é essa, a gente vai conversar sobre a continuação da aula que vocês tiveram inicial das leis de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a lei de trabalho e progresso. Aí, muito bem. Casal aí da pré-monitoria. Um pegou sozinho no final de semana, foi legal. Para você que está em casa, no YouTube, boa noite. Tudo bem. Som. Ok. Bom, o pessoal está chegando aí, está se... Trabalho e progresso. Nós vamos começar a falar sobre essas leis. Antes, fazer uma pequena revisão, porque nós temos aqui alguns objetivos. O objetivo geral dessa aula, preste atenção que vocês vão ter uma participação ativa nessa aula. Isso é muito interessante. Todos aqui já liberaram o direito de imagem, nós estamos ali, pessoal de casa. O objetivo geral é demonstrar que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social. Certo? Mas nós não vamos ficar só nisso. Esse objetivo geral, ele tem uma divisão em objetivos específicos, dentre os quais eu vou destacar que nós temos a ideia de demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existentes são sua consequência. E a gente ainda vê muita desigualdade social em nossa cidade, em nosso país, no nosso continente, no mundo como um todo, né? Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Então, vocês vão ver isso aí, vão poder, inclusive, discorrer, escrever. Quero que vocês ampliem a consciência e botem para fora o que vocês têm de ideia sobre trabalho e progresso. Mais um objetivo específico, mostrar que é inevitável o progresso e que é o único destino imutável que existe. Não adianta você querer lutar contra o progresso. Ele vai chegar, vai vir, vai passar. O importante é nós nos adequarmos a ele. Tá certo? Pode vir aqui para frente, minha amiga. Nós temos aqui grupos que ainda estão incompletos. Seja muito bem-vinda. Demonstrar que o Espiritismo representa um progresso para a humanidade. Opa! Vou voltar aqui que tomei 1-0 aqui do... Aí. Olha lá. Demonstrar que o Espiritismo representa um progresso para a humanidade e, destruindo o materialismo, ele marcará época. Isso é uma grande discussão, mas o que nós temos hoje é o quê? É a ideia de que nós temos que conciliar, né, a vida material com a vida espiritual. Então, vocês que estão aqui dentro do Centro Espírita Harmonia, nós temos essa ideia de que estamos encarnados nesse momento, cada um com seu personagem, viemos de encarnações anteriores em que formamos outros personagens, mas existe a continuidade do eu, que é a imortalidade do espírito. Então, nós somos espíritos. Somos espíritos imortais numa experiência espiritual, em que envolve aí a dimensão material. Depois voltamos para a dimensão espiritual. Temos esse tempo interdimensional em que vamos formar um novo personagem, com determinadas características que são interessantes para o nosso espírito. E vocês vão ver que o trabalho vai estar sempre presente. Quem está aí lendo sobre espiritismo sabe que é um trabalho eterno.
Então, bem-vindos ao clube. Revisando rapidamente, leis de Deus, divinas ou naturais. Vocês lembram? Vocês viram isso na semana passada, hein? As leis de Deus. Quais as características das leis de Deus? Escolha um grupinho aí. Alguém lembra assim, o que é que marcou na lei de Deus de característica? Espera aí. Espera aí que tem o pessoal de casa do YouTube, nessa hora vão mexer ali achando que a internet está ruim. São imutáveis. Para aí, ó, gente, que maravilha. São imutáveis. Ela chegou no final de semana, foi revisar a aula, o sol queimando lá fora, ela olhava, não, eu vou aqui para o livro. É isso mesmo, minha amiga. Harmônicas e constantes. São leis gerais e universais. Nós vimos isso, né? Sem atribuições a crenças, religiões, épocas ou culturas. Ela é inerente a nós que estamos aqui encarnados, aos que estão desencarnados. São as leis do nosso universo. Finalidade, educação do espírito. Lembra que a gente passou por várias leis. Então, vocês estão vendo aqui agora o aprofundamento, né? Não obedecem à moral social, a qual se modifica de tempos em tempos. São eternas, imutáveis, como nossa colega Luciane falou muito bem e com propriedade. E visam o equilíbrio e a evolução universal. Visam o bem e a felicidade e não a punição. Isso aí Adenauer traz no livro de vocês. É importante porque a nossa casa tem essa característica, uma visão um pouco mais ampliada em relação ao espiritismo, no sentido que a gente traz a psicologia do espírito. Porque entendemos que tudo começa na mente. Então, muita coisa que está lá descrita no espiritismo clássico traz ainda a questão da punição, né? Culpa, punição, resgate, e aí você vê vários espíritos, né, que reencarnam com situações de modificação do corpo, com situações de penitência, de punição, porque erraram no passado. E eles podiam fazer de forma diferente. É esse despertar que nós estamos trazendo para vocês, que procuraram a casa, que é o nosso entendimento aqui. Essa psicologia do espírito abre a consciência em relação a isso. Bom, hoje o tema principal é trabalho e progresso. É isso que nós vamos focar na divisão das leis. Mas olhem quantas leis nós temos. A lei da adoração, lei do trabalho, que nós vamos entrar hoje, lei da reprodução. A gente falou isso na semana passada, né? Conservação, destruição, que a gente falou de transformação, não foi? Lei da sociedade, lei do progresso, essa a gente vai discutir hoje. Lei da igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade. Nós temos várias leis, então, a partir de hoje, a 15ª aula vai ser um aprofundamento nessas próximas leis, tá certo? Diferença entre as leis de Deus e as leis dos homens. Alguém lembra, assim, de cara, o que é que vem assim na cabeça quando tem essa pergunta? Um de cada vez, calma, não precisam atropelar um ao outro, não. Luciane falou da imutabilidade da lei divina. Já é uma dica da diferença entre as leis de Deus e as leis dos homens. Não? Espera aí, deixa o telefone chegar para o pessoal não querer reiniciar o computador ali, pensando que deu problema. Boa noite. Boa noite. As leis de Deus não mudam e as dos homens sim, de acordo com o tempo, a evolução. Olha que maravilha. Olha só que maravilha isso. A turma está estudando, rapaz. A turma está intuída, inspirada. Muito bem, minha amiga. Vamos lá agora. Leis humanas e as leis de Deus. Humanas, mutáveis no tempo e na cultura. Vocês entendem que
a nossa lei aqui do Ocidente, particularmente aqui no Brasil, é diferente da turma que está lá guerreando agora, Israel versus Hamas. Diferente, né? A gente aqui tem uma certa mais tolerância religiosa, embora temos alguns percalços, né? Outro dia queimaram lá a estátua de Mãe Estela, mas é diferente do que lançar bombas, mísseis e matar crianças, né? As leis de Deus imutáveis, intrínsecas ao espírito. Você vem lá de um princípio, né, mineral, vegetal, animal. Então, aquilo ali está no seu inconsciente, está ali guardado, e você vai desenvolvendo, sendo exposto a experiências, a vivências, e aquelas leis vão se trabalhando, e, de repente, você adquire aquela habilidade, integra aquela lei ao seu espírito, e vai melhorando a nível de valores, melhorando a nível de espírito imortal. E integra a seu espírito. As leis humanas têm um caráter punitivo, né? Se você vai aqui, rouba e é descoberto, você vai ter de, teoricamente, né? Você teria de pagar e tudo. Se você mata uma pessoa, em algumas culturas você tem a pena de morte. E as leis de Deus, elas têm um caráter educativo. Mas, muitas vezes, nós, espíritos, nós mesmos nos punimos porque levamos a questão da culpa. Então, a culpa é muito importante nesse processo de punição para nós mesmos. Então, isso é uma coisa que a gente quer desconstruir aqui nessa jornada. Aqui uma terapia de grupo. A ULI tem essa característica. Olha lá, as leis humanas têm uma ação corretiva, enquanto as leis de Deus têm uma ação preventiva. Vamos lá. Como é o trabalho para vocês? Essa é fácil, porque não precisa estudar, é só dizer o que é que você sente. Todo mundo aqui está na idade de trabalhar, alguns já podem ter se aposentado, quem se aposentou também pode participar, bem-vindo. Eu quero ouvir vocês, só peço que levantem a mão, esperem o microfone chegar e podem fazer a sua participação. Como é o trabalho para vocês? Levanta a mão. Não estou vendo, não. Um já jogou a garrafa no chão, parece que o trabalho Quem não é... quer falar? Ó. Boa noite. Fiquei sem entender um pouco se é prazeroso, se é nesse sentido ou o que é. Se você quiser falar, o que é que você sente quando tem essa pergunta? Como é o trabalho para você? Trabalho, eu imagino que é uma troca, que quando você identifica o que você gosta, que isso às vezes é difícil de chegar na afinidade, né, com algo, às vezes você é imposto pela família, ou toma escolhas, decisões erradas, ou que naquele momento é o que você tinha, né, mas que depois você não se identifica mais. Eu falo porque eu fiz transição de carreira, então tenho essa mudança aí de pensamento, mas eu acredito que é prazeroso. Quando você busca fazer esse trabalho com algo que você gosta, não é um trabalho, é algo, né, é gostoso de fazer, você sente isso, e você dá para alguém um serviço, que é algo que você sabe fazer, e recebe ou um dinheiro, ou uma gratidão. Eu sou enfermeira, trabalhei no interior, eu recebi uma galinha viva uma vez, que eu nunca vou esquecer isso. E eu levei para casa, embalei ela no lixinho, aqueles lixinhos abertos, e foi muito prazeroso para mim receber isso, assim. Então, acho que é muito nesse sentido, assim, de uma troca de serviços, né? E, para mim, é prazeroso. Legal, muito bom esse depoimento, viu? Gostei muito. E me lembrou de uma história, menina, aqui, que eu fiquei... Aqui, quando você falou da galinha viva, né, estou lembrando que o meu sogro trouxe uma galinha viva para minha casa, do interior lá para casa aqui em Salvador, e minha filha era pequena, né, a caçula, né? E ela fez a maior amizade com a Cocó, né? E eis que de súbito a Cocó apareceu lá na mesa e ela perguntou: o que é isso aí? Então, era a sua... Não, é uma galinha, mas é a Cocó? Ai, meu Deus do céu. Aí foi terapia, bicho, durante um bom tempo para a infância. Custou caro aquela galinha. Mais um aqui, André. Vamos lá, outra participação aí, muito boa, viu? Boa noite. Boa noite. Para mim, o trabalho tem o significado de autorrealização, principalmente no campo profissional, e também contribui para a autorrealização no sentido pessoal.
autorrealização. Gostei, eu gosto quando tem esse auto aí, hein? E aí, todo mundo ama o trabalho, é? Às vezes, tá, você já falou aqui, Levanta a mão, aquela coisa de Caetano, ou não. Quem Sentia falou que pra uma fazer, coisa né? assim, ou não. Vai, Cássia, desenvolva. Porque o trabalho também desafia a gente, né? Nossas dificuldades. Então, a gente acaba desenvolvendo pontos negativos, porque no trabalho você não pode ser quem você é 100%. Você tem que camuflar algumas coisas para você poder conviver ali com aquelas pessoas, para você poder manter o seu trabalho, porque é um meio de sobrevivência. Então, por um lado, também desafiador o trabalho. E isso engrandece a pessoa, né, de certa forma. Show, isso mesmo. Você viu o que ela falou, né? De ser desafiado, experienciado. Às vezes você tem de colocar as famosas máscaras. Vocês vão ver isso no ciclo 6, né? As famosas personas para se relacionar com o meio externo. E o importante é que você está adquirindo experiência, ou seja, você está adquirindo habilidades, integrando habilidades, reconhecendo suas inabilidades, para quê? Para se tornar um espírito melhor, para evoluir. Boa, Cássia. Tássia. Gostei, viu? Quem mais? Esse grupo aqui está calado. Viu? Esse grupo aí está voando. Pior Mas que eu, o prêmio já é dele. turma aí, essa turma aí está voando, viu? Vambora. Olha, o trabalho para mim, o meu trabalho, assim, depende do que você chama tudo. Eu acho que tudo que você pode chamar de trabalho são coisas formais que você ganha dinheiro e que você não ganha dinheiro. Então, assim, no meu trabalho formal tem coisas desagradáveis, tem coisas agradáveis. Tem dias ruins, dias bons. Tem coisas que eu gosto de fazer e coisas que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Agora também tem meu trabalho que eu faço porque eu gosto. Não me remunera, mas me dá prazer, me traz alegria, que é uma forma também da gente se autorremunerar, né? Então, trabalho para mim é isso. E aí vai. É simples assim. Lindo isso. Maravilha, esse grupo aí está realmente voando. Gostei, ela falou uma coisa interessante. Nem todo trabalho é remunerado. Alguém aqui faz algum trabalho que não é remunerado? Trabalho voluntário. Trabalho voluntário, boa. Alguém aqui do grupo faz trabalho voluntário? Aí, ó. Não remunerado, mas Pode falar você. não é voluntário. Eu travo. Eu não consigo. Adriano já falou aqui. Eu travo. Aqui, ó. Bianca. Aí, ó, elas discutiram, conversaram, trocaram ideia e... Bom, sobre o meu trabalho, eu estava aqui ponderando com ela, todo mundo estava aqui falando bem dos seus trabalhos. E hoje, com 20 anos de formada, eu não faria a mesma coisa. Eu sou advogada e hoje eu trabalho no jurídico de uma empresa, são 1.000 funcionários e eu me sinto, eu tenho que ser muito rigorosa. E isso na prática não me faz bem, não tem me feito bem. É sempre um trabalho de fiscalização, de apontar erro, de estar sempre puxando a orelha de todo mundo. Isso não é uma coisa boa, né? E sobre trabalho voluntário, eu tenho tentado compensar o meu interior dessa forma. No domingo, ontem mesmo, eu passei o dia numa ação social, foram 450 crianças, e isso, de outro lado, me fez muito bem. Mas é uma coisa que eu consigo fazer muito eventualmente, porque o meu dia a dia já é muito puxado, enfim. Então, eu estou nesse contraponto aí. Perfeito, Bianca. É isso, nem tudo são flores, né, gente? Não adianta a gente dizer que não, porque hoje em dia realmente é uma sociedade que a meritocracia e o pessoal, exigência, metas, nós temos aquela vida acelerada, né, e é muita correria, e é difícil mesmo, não é fácil você fazer essa conciliação. E às vezes tem isso, como a Bianca trouxe aqui, às vezes você já está num trabalho ali que você fica repensando, será que eu poderia fazer igual minha amiga lá atrás, fazer uma transição, sair dessa zona que parece que não é tão confortável,
mas que é o que você tem no momento, que tem também a questão da sobrevivência, né, da subsistência, são coisas que nós temos de perguntar para nós mesmos o para quê. Se eu estou vivenciando isso, para quê? São perguntas que ficam aí para reflexões, meus amigos. Mas isso é que é o bom da vida, né? Como é a segunda-feira para você? É assim? E sexta-feira é assim? Ou não? Você fica de segunda a quinta assim? Ou você já começa a segunda assim, voltando para o trabalho, e, pô, que legal, vou ver meus amigos aqui do trabalho, vou voltar a produzir, é isso que eu gosto de fazer. Ou tem gente que se aposenta e sente falta do trabalho, hein? Alguém está nessa situação aqui, que se aposentou e está sentindo falta de uma escalazinha, de um horáriozinho? Está cansado de jogar dominó? Vamos lá, vamos refletir. De onde vem a palavra trabalho? Olá. A palavra trabalho tem sua origem do vocábulo latino tripalium, denominação de um instrumento de tortura romano formado por 3 paus. Agora que eu entendi aí, que muita gente estava com cara feia quando falava em trabalho. Ó. Trabalhar significa, lá no passado, tortura. Está vendo, gente? Esse 3 paus aqui, inicialmente, era colocado para os animais, né? Para poder fazer a marcação lá no Império Romano. Depois se formou esse instrumento aqui, né, tripálio, e aí quem é que ia para isso aqui? Quem não pagava os impostos. Geralmente eram pessoas sem condições financeiras, e aí eles diziam que era um trabalho, porque quem estava cheio de posses pagava o seu imposto e ficava livre da condição. Quem eram os torturados? Os escravos e os pobres que não podiam pagar impostos. Assim, quem trabalhava, entre aspas, naquele tempo, eram as pessoas destituídas de posses. Mas nós já não estamos naquela época, né? Mudou. Eu vejo em vocês que vocês gostam de trabalhar. Eu percebo o brilho no olhar, o sorriso nos lábios. Não, é diferente para vocês, né? Eu acho que uma minoria aqui se sente torturado no trabalho, né? Na realidade, mais aquela coisa prazerosa, gostosa. E quem está no voluntariado, como minha amiga ali, Bianca, fez uma ação social no domingo maravilhosa, 450 crianças, aí não tem preço. Esse não tem preço, porque realmente você se sente transbordando de alegria, felicidade, quando você consegue trabalhar ajudando o outro, né? O pessoal que leu aí, André Luiz, nosso lar, lembra dos bônus horas, né? Aquele pessoal que, quanto mais bônus horas que são computados, tinham mais benesses. E o que é o trabalho? Já ouvi aqui algumas definições, mas quem ainda não falou e quiser dizer, o que é que você entende por trabalho? Adriano agora acordou aqui. Aí ele já... Peraí que o pessoal ele vai falar aqui para vocês um momento. O trabalho é o contrário do ócio, né? Gostei. Me lembrou de ócio criativo. Também tem o pessoal de publicidade que gosta, né? Trabalho é o contrário do ócio. Boa. Quem mais? Turma lá do grupo de produção, rapaz. Se fosse uma gincana, a gente estava na frente mesmo, viu? Vai, grupo 5. O trabalho, para mim, tem um leque assim grande, né? Tem um trabalho remunerado, tem um trabalho voluntário, que comentaram aqui, e tem o trabalho na família, o trabalho com os amigos, que a gente... muitas vezes quer fazer um trabalho voluntário lá fora e não percebe os invisíveis em casa, que também está precisando da nossa ajuda, que seja para ajudar a dar um banho, pode fazer uma comida, ou mesmo escutar, que isso também, às vezes, é trabalhoso para a gente prestar atenção
num familiar nosso, ou num colega de trabalho, ou mesmo na rua. Então, tudo isso, para mim, resume num trabalho. Que lindo isso, sabia? Você é professora? Não. Olha, ela foi didaticamente fazendo ali as seus esclarecimentos, e muito bons, gostei muito. Isso aí, está perfeito. E sempre eu chamo essa atenção, gente. Primeiro olhar para si, no sentido de autoconhecimento, e depois família. Se você está ali encarnado, é que você tem coisas ali para ajustar. Então, vamos começar pela família. Bom, culturalmente, nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como uma tarefa penosa e humilhante, como uma punição para o pecado. A gente viu, né, que quem tinha posses estava de boa e a turma ia para o tripalium. Popularmente, por muito tempo, o significado do trabalho foi associado a fardo e sacrifício. É verdade, né? A gente viu, a gente vai mostrar aqui que depois que houve a Revolução Industrial, aquela situação que foi bem difícil, né? Do ponto de vista físico, que é uma das leis de Deus, o trabalho é uma grandeza escalar que determina a quantidade de energia utilizada para a realização de uma atividade. Trabalho, força vezes deslocamento, movimento. Trabalho é movimento, mas também trabalho é energia. E a gente está envolto em energia. Nosso pensamento é energia. Então, cuidado com o que vocês pensam. Cuidado com o que vocês criam para vocês mesmos. Então, se você está insatisfeito com o seu trabalho, crie o seu trabalho. Crie no futuro onde você quer estar trabalhando. Acredite. Acontece. É só você colocar dentro desse pensamento emoção. Coloque a emoção no seu pensamento, medite diariamente e vocês vão perceber que as coisas vão mudar ao seu redor. Isso, quem fala, é quem está estudando o que vocês vão ver no ciclo 4 e 5, a famosa física quântica ou mundo quântico. Então, para quem quiser começar a entrar, eu já dou logo uma dica de um livro fantástico, que é o livro de Dr. Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Lá você vai aprender a criar o seu futuro do jeito que você quer. Marlon Reikdal? Joe Dispenza é um mago, eu concordo também. Do dicionário, é uma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Mas a gente viu aqui que, ou não, né? Tem um verbo caetanear aí. A gente viu que muita gente aqui trabalha com voluntariado, não recebe remuneração, mas é um trabalho, né? Minha amiga ali trouxe trabalho de casa, trabalho doméstico. Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Essa é mais ampla e mais legal. Olá, um breve passeio pela humanidade, e aí eu indico um livro bem bacana, Sapiens, uma breve história da humanidade, para quem quiser fazer um resumo de nossa história, um bom livro para leitura. Relação da humanidade e o trabalho ao longo do tempo. Então, vimos lá da época primitiva. Nós éramos nômades. Estávamos numa região, praticamente caçando, colhendo, acabava aquele recurso ali, se mudava atrás de um lugar melhor. Então, o homem ficava sempre em constante mudança, atendimento às necessidades básicas daquele momento. Eram métodos rudimentares naquela época, né? Vocês lembram aí da Idade da Pedra? A questão do sedentarismo, né? Basicamente, depois, o que acontece? Eles começam a se fixar em aldeias chamadas de polis, que seria o precursor da cidade, né? E aí já começa a haver a agricultura, a criação de animais, depois vem a polis, as cidades, e aí começa a ter a divisão do trabalho. É a partir daqui que começa aquela pessoa que tinha a melhor terra, começa a chamar as pessoas para trabalharem para ela, começam as relações de trabalho. Depois, o que a gente vai perceber aqui? Que começa a haver a organização social. Olha o que tem aqui, o proletariado chegando, a Revolução Industrial, né? Então, na parte social, atividades administrativas e as leis,
Tem aqui os exemplos. Cresce o número de serviços. E a gente vai passar pela primeira e segunda revolução industrial, que era um absurdo mesmo a exploração das pessoas, né? Mulheres, crianças trabalhando, às vezes só para comer, e olhe lá. Quem assistiu aquela série Pink Bladder pode lembrar disso, né? Começa a ter a automatização dos processos, demanda de mão de obra. E mais modernamente, o que é que nós temos aí? Olha a situação aqui, ó, a turminha aqui já nas suas telas, né, os mundos, o metaverso, a robótica, inteligência artificial. Então, a revolução tecnológica é o que nós estamos vivendo no momento, em que nós temos conhecimento, muito conhecimento. Hoje em dia, imagine, a cada 24 horas, o que é produzido, né? Não dá mais para você acompanhar o conhecimento. Você não vai conseguir mais conhecer tudo. A inteligência, e agora já temos a inteligência artificial, né? E aí começa a aparecer a questão da gestão desse conhecimento. Nós começamos a partir também para planejamento, né, de como é que nós vamos trabalhar com o trabalho. Então, você tem as pessoas, começou a ver, hoje em dia você tem uma profissão que é a gestão de recursos humanos, né? Minha amiga ali, falando da situação dela, né, que incomoda, pô, tem de fiscalizar, tem de ser austera. Não é fácil, não, né? Você tem de lidar com um lado que é difícil para o humano. Tem gente que tem prazer nisso, né? Mas ela, como uma pessoa mais evoluída, ela sente essa dificuldade. Muita informação chegando, não é que você dá conta disso tudo e você não está informado hoje. Informação vale muito, é mais do que o trabalho braçal. Então, quanto mais especializado você tiver, você mais reconhecido vai ser do ponto de vista de trabalho na sociedade. Bom, agora são vocês. Agora que fica gostoso. Por quê? Porque vocês estão aí bonitinhos, em grupos. Eu queria até perguntar para a monitoria como é que foi, que eu já vi que ele chamou ali que é o grupo 5, não foi isso aí? Então, quem é o 1? Vocês chegaram para chegar ao 5. Começou de lá da entrada, né? 1, 2, 3, 4, 5. Gravem o número de seus grupos, tá certo? O que é que vai acontecer agora? Vamos lá. O grupo 1, lá da entrada. Grupo 1 aí. Atenção, grupo 1. Primeira pergunta. O que você entende por trabalho? Já estão com o papel aí na mão, caneta, tudo bonitinho? São 2 perguntas. O que você entende por trabalho? Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Vocês vão ter 20 minutos para poder fazer essa atividade, ok? Atenção, grupo 2. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Então, grupo 2 aqui, podem fotografar e podem começar a trocar figurinha. Grupo 3, são vocês aqui. Reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. Lembrem que vocês estão aqui no Centro Espírita Harmonia. Então, por favor, além do olhar aqui de quem está encarnado com este personagem, esta pessoa, com esta personalidade, com esse eu, lembrem que vocês são espíritos. Então, se possível, ampliem a consciência. Vocês tiveram mediúnica, vocês viram que a turma está aqui, né, está participando também, está estudando. Então, ampliem a consciência, também pensando com um olhar de espírito, para, inclusive, enriquecer as respostas de vocês. Grupo 4. O grupo 3 é só uma, porque já é mais difícil. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Grupo 4. Está aí. E o grupo 5,
Pessoal aí, ó, que gosta de falar muito, aí beleza. Qual a relação com o trabalho? Qual a sua relação com o trabalho? A vocação versus o financeiro, ó. Necessidade do espírito versus a matéria. Pronto, turma, vamos lá. Vocês têm aí 22 minutos, viu? Vou dar mais 2 de quebra. Vocês vão fazer esse trabalho em equipe, tá certo? E aí vocês vão, quem é que tem aquele gosto, né, por falar em público, né, tem aquela habilidade já integrada, pode já se prontificar para representar o grupo. Senão, vocês vão escolher entre vocês mesmos, tá certo? Então, cada grupo vai ter de ter um representante para apresentar, em 5 minutos, a resposta das questões. Pronto, venham 2. O grupo 1 vai falar o que entende por trabalho. Tá bom? E será que podemos entender o trabalho apenas do ponto de vista material? Pronto, meu amigo já está vindo aqui. 2 representantes. Sejam bem-vindos, Everaldo e Franklin. Vocês têm 5 minutos para a apresentação. Valendo. Luiz Câmara, ação, olha lá ele. Vamos lá? Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Franklin, tá? Sou recém-chegado aqui na turma. Mas vamos lá. O pessoal, ele fez a seguinte pergunta. Esse aqui é meu irmão, Everaldo, professor, tá? Então a gente já sabe que aqui o trabalho é verdadeiro. Foi perguntado, o que você entende por trabalho? Eu antes coloquei ali para a minha equipe o seguinte, 80% da população, desculpe, eu sei que algumas pessoas não vão concordar, mas é natural, né? Nem tudo que eu penso as pessoas podem aceitar, como nem tudo que elas pensam eu também posso aceitar. 80% da população do mundo não gosta de trabalhar. Trabalha porque precisa se manter. Então a gente fez o seguinte, o que é o trabalho? O trabalho é uma atividade necessária para a subsistência, nem sempre prazerosa, remunerada ou não, que podemos, né? Eu disse, professora, que eu não ia entender sua letra. É 2 letras difíceis, é professor e médico. Que promove trocas, desculpe, perdoe, meus professores, que promove trocas, disputas, aquisições de habilidades necessário para a evolução do espírito. Foi isso aí que nós trouxemos nessa primeira pergunta. A segunda pergunta, será que... Pessoal, se tiver alguém para colocar, por favor, pode levantar a mão, tá? Será que podemos entender o trabalho apenas no ponto de vista material? Explique. Não. Como muito... Estou dizendo, velho. Como anteriormente, pode ser um espaço que promove... Na verdade, como dito anteriormente, pode ser um espaço que promove trocas e interações, propicia a evolução, onde vivemos situações que nos desafiam. É um lugar de troca de energia e busca de propósitos. Eu sei que ficou chato, porque não deu para entender direito a leitura. Não, está valendo. Está valendo? Vai haver um momento de discussão, mas nesse momento eu peço a todos aqui uma salva de palmas aos nossos representantes do Grupo 1. Aceitaram o desafio? Show. Agora, por favor, Grupo 2. Se quiser, venha. Não, aqui na frente. Pode ser 2. O pessoal do YouTube está esperando. A conexão está boa. Calma, pessoal, vai chegar. Aí, ó. André chegando. Seu nome que eu esqueci. André também. André, pronto, então já foi. Pronto, já foi. Não, calma aí, deixa eu só iniciar aqui. Boa noite a todos. Vamos lá, 5 minutos. André, boa noite. Só lembrando
que o que a gente traz não é nenhum estudo científico, é a ideia que o grupo teve, né, diante desse tempo. Perfeito. E a gente teve também, cadê o Roberto? Pronto, Roberto. O apoio de Roberto diante dos nossos questionamentos. Então, a primeira, você fala ou eu falo? Primeira pergunta, viu, gente? Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? A priori, a gente pensou o seguinte: bem, o trabalho é uma lei natural, e essa lei natural, por ser lei, deve ser imposta, ou nos é imposta. E em que sentido seria essa imposição? Por uma necessidade da imperfeição do ser humano. Então, pelas nossas imperfeições, o trabalho é imposto no sentido de nos levar a um desenvolvimento, para que o ser se aprimore, para que o ser evolua, para que ele tenha uma condição melhor, né, de estar no mundo e de se fazer no mundo. Então, a imposição surge pelo nosso estágio de evolução, mas, como bem disse nosso colega, ele é um movimento que nos sugere essa caminhada de busca do crescimento, e, à medida que evolui, há uma possibilidade maior de você exercer o seu livre-arbítrio. Então, assim, o trabalho, a lei é imposta ao homem? Sim, ela é imposta. E por uma questão de necessidade de evolução, né? Comentários? Não. A segunda pergunta será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Bem, a princípio, nós falamos que, bem, as mesmas necessidades? Não. Entendendo, pelo raciocínio do nosso colega também do movimento e da evolução, que, em se evoluindo, a necessidade do trabalho viria por outras circunstâncias e não só como sobrevivência, por exemplo, material, né? Seria um outro tipo de necessidade. Mas aí a gente também pensou o seguinte: bem, necessidade sim, mas essa origem dessa necessidade pode variar, né? Ela pode ser diferenciada. E essa evolução, que ela é fundamental e ela é interminável, constante, perpétua em nossa caminhada, se diferencia por conta da imposição da sobrevivência, mas aí fica uma pergunta: que sobrevivência? Né? De que sobrevivência seria essa que nós estaríamos falando? E aí vem outras necessidades para que essa necessidade de trabalho exista. Né? Já acabou o tempo? Não, tem 3 minutos. Eu vou deixar o restinho para André. 2 minutos e 30. André, só para fechar, até puxando um pouco o início de sua aula, que você fez alguns questionamentos e a maioria da turma ficou muito em silêncio. Até porque assim, é um questionamento que a gente a princípio não estava preparado. Mas o que eu percebo é que, diante das respostas que foram acontecendo, diante dos seus questionamentos, cada um de nós enxerga o trabalho em uma perspectiva. E essa perspectiva está muito relacionada a como foi a nossa construção. E aí, trazendo ao Roberto mais uma vez, a nossa construção não é de agora, não é dessa vida, é de outras vidas, muito embora a gente não tenha essa consciência ainda. E dessa maneira assim, e aí eu fecho, é que a gente vai enxergando, cada um de nós, a relação que a gente tem com o trabalho. Perfeito, olha que maravilha. André Cristiane, grupo 2, ampliando a consciência, trazendo reflexões que vão ficar por toda a semana. E agora a gente recebe Eric e Guilherme, representantes do grupo 3. Eles vieram aqui com vontade, chegaram de mansinho e estão querendo causar. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Bom, na nossa dinâmica aqui, a gente passou uma boa parte do início da nossa reunião falando do que é desigualdade social hoje, né? A desigualdade social como um fato hoje, em que existem diversos estudos científicos e se explica que atualmente você tem possibilidades maiores de ascensão, você tem
mobilidade social, mais facilidade para adquirir conhecimento e mudar de condição social. Então, isso é uma coisa muito visível, uma coisa que pode trazer discussões infinitas e tudo mais. Só que, no meio do caminho, a gente percebeu que a pergunta da gente é no aspecto espiritual e no desenvolvimento social de cada um, né? E então, mirando justamente para essa restrição da pergunta, né, a gente entendeu como um resumo que o tema ele altera a aceitação da desigualdade como um processo evolutivo. Você quer explicar? Não, pode. Ou seja, que o nosso caminho, né, a nível de colocação social, ele vai depender da nossa aceitação, vai depender de como a gente encara a situação, se, ora, determinado indivíduo, determinado espírito, ele via a ser colocado no ambiente social, ou de violência, ou de discriminação, ou dificuldade financeira. O seu enfrentamento, a forma do seu enfrentamento, a forma de como ele vai se comportar diante disso, ou com raiva, ou com humildade, isso pode sim levá-lo a uma ascensão, ou uma evolução, um aproveitamento daquela circunstância, né? Um outro fator que também interfere nesse tema da encarnação e da colocação social é o exercício do livre-arbítrio e as consequências de uma vida anterior frente à vida atual. E que de fato pode interferir na posição social atual. A gente colocou também que a desigualdade ela é um instrumento de experiência transitória e aprendizagem. Que a condição social serve como um teste para que o indivíduo possa ser colocado de formas... colocado à prova de formas infinitamente variáveis e a gente está em teste o tempo todo. Eu tenho uma tia que ela fala uma coisa muito legal, que no dia a dia assim não faz diferença, mas a depender do momento difícil que a gente esteja passando é bem legal. Um dia ela virou para mim e falou assim: Guilherme, você já se lavou, já fez xixi, já fez cocô, já escovou os dentes, já penteou o cabelo? E como que diz assim, meu filho, toma cuidado com isso, porque isso é trabalho também. E eu achei isso muito interessante, de fato isso é trabalho. Na hora que você realmente está incapaz, na hora que você realmente não está legal, o cidadão, o indivíduo, ele deixa de escovar os dentes, deixa de tomar banho, deixa de pentear o cabelo, e até se for olhar, trazendo até para esse tipo de princípio, se cuidar é um trabalho. Na hora que a gente se cuida, na hora que a gente cuida da casa ali, não querendo fugir muito do tema, mas bem sabe, a gente pode trabalhar o tempo inteiro. Não, eu só fiquei com uma coisa na cabeça, também vou fugir um pouco do tema, que a gente já terminou de falar, a parte do grupo, né? Eu ouvi aqui que 80% das pessoas não gostam do trabalho. Não sei se foi você que falou, alguém falou. Em algum momento aqui, alguém comentou. E eu não sei se a coisa é bem assim, porque se você parar para se colocar na situação oposta, eu entendo que 80% pode reclamar do trabalho, até 100%. Porque reclamar é da sua natureza reclamar e tal. Mas se você se colocar na situação de não ter o trabalho, de estar desempregado, de ficar 5, 6, 7 meses numa condição de que você está ali sob o sustento de alguém, e você, na hora que consegue um emprego, por mais até difícil, mais miserável... Eu trabalho com construção civil, então eu trabalho com gente que às vezes não tem condições nem de escrever o nome, nem desenha, né, e ao mesmo tempo vem o gerente do banco lá com a Hilux para poder fazer a medição. Então, assim, na hora que esse cara consegue um trabalho, ele se agarra, e aquilo é maravilhoso, porque o trabalho dá o propósito, dá crescimento, dá dignidade, e isso cresce, né? Então, assim, eu acho que 80% ou 100% reclamam do trabalho. E eu digo para todo mundo que trabalha comigo que você tem que ter um cantinho para você xingar seu chefe, porque é terapêutico. Mas, de uma certa forma, bote-se na situação contrária. Você não tem trabalho, você não tem nada, e você passa um bom período naquele, sei lá, ostracismo, naquele... Você vai implorar por um trabalho, por mais miserável, até não remunerável que seja, em determinada situação.
E seja ele doméstico, seja ele, né, voluntário, seja ele para subsistência, ou seja ele até, sei lá, um cientista que está progredindo a humanidade nisso. Então, eu acho que tem essa parte. O trabalho é a evolução e o espírito, acho que pega essa carona aí, né? Olha que maravilha! Grupo 3 brilhando aqui. Eric e Guilherme chegaram aqui, trouxeram e já trouxeram a visão um pouco mais do espírito, da continuidade do eu, vidas passadas. Eles foram já ampliando a consciência e assim abriram o caminho para a Cristine e George do Grupo 4, que chegam aqui com um sorriso nos lábios, de quem discutiu profundamente o assunto, que enumeraram os tópicos que vão agora discorrer brilhantemente sobre a questão 4. Vamos lá. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Sem briga, né? Nós somos de terça, não somos de hoje, né? A gente discutiu muito, concluímos muito pouco, mas foi muito bom, a discussão foi boa, né? E a gente falou sobre o que é progresso social, e a gente entendeu o progresso social como uma situação de bem-estar, de evolução da sociedade, de respeito ao outro, de igualdade. E, assim, eu vou falar bem, né? Se a gente for pensar, gente, nós progredimos, e muito, né? Se a gente for olhar o que a gente estava fazendo há 1000 anos atrás, a gente estava aplaudindo animais devorando pessoas. E olha como é que a gente está hoje. Será que a gente não progrediu socialmente? E se isso tem a ver com a intelectualidade, algumas pessoas acharam que a nossa intelectualidade ela está... que indivíduos mais intelectualizados talvez não estejam moralmente progredindo tanto. No meu ponto de vista, eu discordo disso, né? Porque se a gente for pensar que a gente está aqui para a gente aprender, todos os dias a gente aprende, e aprende com o outro, com o que lê, com o que assiste. É claro que o nosso acesso hoje, e a gente falou muito sobre isso também, que talvez a nossa... a informação ela está um pouco mais rasa, né? Mas a gente tem muita informação. O que a gente precisa é filtrar o que a gente vê, né? Eu particularmente, se meu filho é viciado em internet, porque eu, de vez em quando, tento usar a internet ao meu favor. Pesquisar sobre coisas que são interessantes para o desenvolvimento moral dele e social dele e do outro, para que nós todos caminhamos juntos, né? E acredito muito nisso, porque se a gente não acreditar que a gente está evoluindo, não tem porquê nem a gente estar aqui, né? A gente vai, viver nessa encarnação e outras encarnações, e cada uma delas a gente vai se desenvolver moralmente, socialmente e intelectualmente, né? Eu não tenho uma visão pessimista da vida, de nada, de nada. Eu sempre... E concordo com você. Quem não trabalha, quer trabalhar. E o que o rapaz disse, quem não tem condição física, habilidade física, independente funcional, queria fazer atividade de vida diária. Quanto mais atividade laboral, eu sou muito feliz no meu trabalho. E eu não faço parte só dos 20%, não, tem muita gente que está nisso. Então, desculpa assim, o que eu falo. Eu estava quase degradando com ele, meu marido, eu sou da luta. Né? E, assim, alguém falou aqui em ascensão social. Gente, quando é que as pessoas poderiam ascender socialmente como elas podem hoje? Né? É oportunidade, movimento entre classes. Então, tudo isso é progresso. Né? Viu? Então, isso é o que eu penso, né? Da nossa briga ali. Foi uma briga, viu? Vá. 1 minuto. 1 minuto, né? Então, ela fez um resumo. Eu espero que tenha sido um resumo, a síntese do que o grupo, de um modo geral, pensou, né?
eu só quero trazer, assim, eu estou lendo um livro, esse livro é um livro de um médico, um psiquiatra, né? Ele viveu a Segunda Guerra Mundial no campo de concentração. Então, ele trouxe a experiência, a vivência dele, ele criou até um método psiquiátrico de tratamento, uma coisa fantástica. Isso, eu esqueci, eu não me gravo muito assim o nome, mas eu achei interessante porque foi sendo dito aqui as coisas e ele fala um pouco disso, né? Busca do sentido da vida. Do sentido da vida, e ele trabalhou o tempo todo lá no campo de concentração, quebrando pedras, abrindo. Então, acho que no discorrer do texto, ele fala que isso motivou muito. Esse é o trabalho. Ele fez, mesmo numa condição subhumana, que ele relata o tempo todo, ele conseguiu ver ali grandeza no trabalho, exercendo. Então, isso é importante demais, né? O trabalho. E eu achei interessante que essa questão está associada com a outra do grupo 3, né? Porque a gente está falando sobre progresso intelectual, moral e espiritual, né? Está tudo em equilíbrio e a evolução parte a partir daí, né? O intelecto e o moral. Perfeito. Olha que maravilha, hein? Espera aí, que calma, Eric, que vai ter o momento da discussão. Calma. Eu aqui quero parabenizar no aqui, final. Parabenizar aqui a dupla, o casal que conseguiram trazer as explanações do grupo 4, mostraram que não foi assim tão simples a construção, foi entre percalços, tome seus 30, me dê meus 40, cadê meu troco? E você viu que saiu bonito, lindo isso aqui. E agora o grupo da gincana ali, o grupo 5, com os seus 2 representantes. Tô vendo ali que vão deixar você sozinha, né? Ó, Maria. Ó, sensibilizou ali, ó. Eu sou grande, acho que eu sou 2. Hein? Você viu? Boa noite, que Bem-vinda. bom tá vindo, Maria. O nosso foi um grande desafio, tanto para falar aqui, tá todo mundo ali, a gente não sentou, a gente não teve reunião. O que a gente conseguiu fazer foi ouvir um pouquinho de cada um, o que foi bem rico, porque tem 12 pessoas, 11, e cada um com a profissão, cada um com um perfil. Então, desde já, se eu falar alguma coisa que vocês não concordem, me perdoe. E se quiser vir, acho que fica bem rico, né, a gente colocar pontos de vista diferentes. Então, qual a sua relação com o trabalho? Eu percebi muito que independe... por exemplo, a gente teve uma médica... Teve, né? Ótimo. Tem uma médica que, hoje, palavras dela, na força do ódio. E ela explicou, ela não faz com ódio, mas hoje a sobrecarga de trabalho, e talvez, se eu entendi errado, né, você me perdoe, a função dela. Então, assim, ela gosta de ser médica, ela gosta de atuar, mas talvez na coordenação, algumas coisas, está sendo desafiador para ela. E foram palavras dela na força do ódio. Qual a sua relação com o trabalho hoje, isso? Sendo que ela tem a vocação, desde 5 anos de idade, de ser médica. Então, isso é muito forte. É raro você ver uma criança ou um adulto que, desde criança, sabe o que vai ser e segue isso. Muitas vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então, eu acredito que é um ponto muito positivo, assim, você ser médica, embora todos os desafios, embora todos os percalços, né, você conseguir continuar com isso. Temos um enfermeiro também, eu também sou enfermeira, mas o enfermeiro também falou disso, ele gosta muito do que faz, ele faz com amor, apesar que tem a questão também com o financeiro, né? A gente não consegue... Eu mesma, eu formei enfermagem e saí justamente porque a questão do financeiro pega muito forte, né? A gente tem a ilusão, a teoria na enfermagem é linda, mas na prática, o dia a dia, para você ir para a vida, para você ter suas coisas e conquistar, aí já a matéria fala, mas eu acredito que tem a ver, assim, você seguir a questão da matéria. Por exemplo, você não vai deixar isso falar em primeiro lugar, mas você quer ter sua vida confortável, você quer viver, até porque a gente está aqui encarnado, né? Então, você vai usufruir um pouco dessa matéria, não deixando ela falar em primeiro lugar, não deixando ela assumir, né, como se fosse algo prioritário. A vocação... Teve as pessoas que, de vocação, ele é mecânico, né? E achei bem legal. E o quê? Motorista e mecânico. E a parte financeira pode melhorar. Acho que todo mundo acha que pode melhorar, né? Mas é bem realizado. Deixa eu ver mais as profissões.
empresário que está realizado também, né? Mas assim, ele queria ser médico e não fez medicina, mas se realizou e financeiramente esse retorno veio, que foi o que eu falei. Acho que segue o caminho da vida. A gente não fica muito parado. Eu tinha até notado aqui alguma coisa assim, que alguém falou que desempregado, né? A pessoa que fica um pouco desempregado, ela realmente vai querer fazer alguma coisa. Mas eu acredito que é muito a questão de energia. Se você coloca energia assim, o que eu quero fazer, você vai conseguir seu trabalho. Fica desempregado assim, não é quem quer. Às vezes eu tenho um pouco de pensamento, eu até não gosto de falar em público essas coisas, porque fica um pouco como se fosse alfinetando, e não é. Mas, assim, se você está desempregado, você tem que buscar o que você quer, antes de buscar um emprego. Senão você vai dar o nome, qual é a minha vocação, o que eu gosto de fazer, com o que eu gosto. E pensar também na questão financeira, né? Ou tentar, pelo menos, entender no dia a dia. Eu tenho uma colega de trabalho que ela está querendo fazer enfermagem. Eu não estou desiludindo ela da enfermagem, só estou mostrando a realidade. Ó, isso aqui tem isso, isso e isso. Você está disposta? Porque, às vezes, entra sem olhar esse futuro, sem olhar como é que vai atuar. Enfim, fisioterapeuta, que mudou também, aí trabalha com vendas. A gente teve assim, várias profissões e que eu percebo que a pessoa que está realizada, ou foi Maria, que... ela falou assim que busca fazer que fique legal, né? Eu também mudança de pensamento, né? Assim, você entender que precisa passar por aquilo. Enfim, quer colocar alguma coisa? Eu vou colocar assim, o nosso grupo tiveram várias profissões e várias situações. Gente que escolheu certo, seguiu certo e ganhou dinheiro. Gente que escolheu errado, mudou no caminho e ganhou dinheiro. Gente que escolheu certo, mas ganha pouco dinheiro. E gente que escolheu errado, faz outra coisa, tenta ser feliz com o que faz, apesar de não ter sido sua vocação inicial, e ganha dinheiro mais ou menos, precisa de mais, né? A questão financeira permeou por todos. Poucos financeiramente estamos totalmente satisfeitos, né? A maioria não. E a questão da vocação é isso. E é o que deu aí. Ó. Show, hein? Eu tinha colocado aqui assim, ó, a necessidade do espírito é o alimento da alma e a da matéria é o alimento do corpo físico. Mas, assim, quando a gente alimenta a alma, teoricamente, é consequência você estar alimentando seu corpo físico, sabe? Você sente em conexão mesmo, assim, com a essência. Então, acho que é uma evolução que você vai buscando, os caminhos que vai seguindo, as experiências de vida, e vai chegando nesse momento de estar tudo completo. Perfeito, hein? Vai, venha. E também tem uma coisa, né? Às vezes você escolheu uma profissão, a vida te levou para o outro caminho, e você foi. Por exemplo, eu mesmo fiz 2 concursos, passei em primeiro lugar numa área da minha profissão que eu jamais escolheria. E aí eu fui. Aí, assim, não é a melhor coisa do mundo, não é o que eu escolheria para eu fazer, até eu faria outra profissão hoje, mas dentro do que eu faço, eu procuro ser feliz da forma que eu posso ser e contribuir com a sociedade. E é isso. E olha vai. que maravilha. E por fora eu faço o que me dá prazer. Boa! Aí, ó. Grupo 5, mostrando aí vários aí personagens representando seus espíritos, falando aí da relação vocação versus financeiro, gente que seguiu, gente que mudou. O espírito é livre, o espírito é imortal, é a continuidade do eu, se desafiando, é isso aí. Foi bom vocês trazerem essas colocações. E agora a gente vai, então, mostrar aqui algumas coisas. O grupo 1 estava aqui, né? O que é que você entende por trabalho? Será que podemos entender o trabalho apenas do ponto de vista material? O Franklin veio aqui junto com o professor, né? E aí, olha lá no Livro dos Espíritos, questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Olha o que Kardec pegou lá. Ó. O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, será que nós precisamos de tudo isso mesmo que a gente imagina? Fica a reflexão. Quem assistiu aí, por exemplo, lá uma série chamada Minimalismo, um documentário. Quem não assistiu, assista Minimalismo, vocês vão ver que pode ser feito coisas interessantes com muito menos. Então, às vezes, a gente mesmo cria necessidades, aquela coisa que a gente acha que só vai ser feliz
com aquele determinado consumo, com aquele determinado ter. E aí? Você se tem, passa algum tempo, passou aquela necessidade, e você às vezes se sente no mesmo vazio. Então, são reflexões que nós somos desafiados, enquanto ciclo 1, já a pensar. Então, às vezes, você acaba de comprar, passou 3 dias, você já olha assim e diz, poxa, não era isso. Né? Não era isso que eu pensei, não era isso que me satisfez. E aí já a antena já vai para o Insta, já vai, quando vai ver, plim, chega ali aquele algoritmo, já dá aquela provocada, oi, divide em 10 vezes, vamos embora. Sobre a lei do trabalho, olha lá ainda, deve-se entender por trabalho unicamente as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação é útil, é um trabalho. Então, nós vimos aqui pessoas falando de trabalho voluntariado, né? Os tipos de trabalho, a professora ali, né? Deu uma aula brilhante, enumerou, de cabeça, sem nenhum tópico, ela construiu mentalmente. Está aqui, trabalho material, que todo mundo ali focou, visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades cotidianas. O grupo 5 explanou muito bem, com as 2 representantes. Temos também a questão moral. Todo o trabalho que respeita a regra da boa conduta, os princípios éticos são seguidos e a intenção é gerar valor, a melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. A gente vê muito isso aqui até na casa mesmo, né? Nós temos muito trabalho voluntariado aqui que envolve aqui o bairro. Então, a gente tem núcleo jurídico, creche escola, tem ambulatório, tem núcleo psicológico, núcleo social. Então, quem estiver assim, achando que não está muito feliz no trabalho, quiser começar aqui a fazer uma pontinha não remunerada. Mas eu garanto que o pagamento, a nível de endorfina interna, é maravilhoso. E os bônus horas aí, a turma aí do André Luiz. É o espiritual, está aqui, ele aqui aparecendo. Feito através de vibrações que nos conectam com espíritos encarnados e atuam em outro plano astral. Nós temos aqui vários campos. Então, campo 1, campo 2, desenvolvimento mediúnico, campo 3, que é atendimento pessoal, campo 4, cura, aí vai. Atendimento de ficha, desobsessão. O que não falta é trabalho. Bem-vindos ao clube. E o trabalho no plano espiritual existe? Pô, mas isso não era para ir lá, ficar na beira do lago, tocando harpa, aquele negócio? Vendo palestra? Vem aquele espírito, né? Materializa e você ouve aquela palestra, vai ali, volatiza, volta para casa. Aonde? Olha lá, a vida social nas cidades espirituais, vocês vão ver isso no ciclo 5, vida espiritual. É intensa, gente, e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo em um outro corpo físico, estudam, trabalham, repousam e divertem-se. Tem regra lá em cima também, de leve, né? Escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento, ensino. Tem tudo isso, meu irmão. Inclusive, tem alguns centros avançados, vocês vão ver na obra de André Luiz, quem for ler mesmo. Tem centros avançados aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem. Então, centros em que os espíritos vêm e trabalham aqui na zona da terra mesmo. Então, a pessoa está aqui, vem aqui na terra, mesmo aqui na cidade, para trabalhar. Ele já tem aquele ponto mais avançado, no nosso meio aqui. E os espíritos encarnados, que já sabem que estão ali para poder fazer essa ponte, já sabem, trabalham tranquilo com esses desencarnados, e a turma vem para a chamada linha de frente. Depois do umbral, é aqui mesmo, que a gente está pior que o umbral, né? Vamos considerar. A tarefa, auxílio ao próximo, socorro e cura. Isso a gente tem aqui também. Sobre a lei do trabalho, gente, aí, trabalho formal, convencional, também contribui para a evolução espiritual. Possibilita ao espírito desenvolver a sua inteligência, vocês falaram aqui, o intelecto, porque vocês estão aí lendo obras edificantes. Né? Todo mundo aqui, eu já acho que já deve estar lá com dos 5 livros de Kardec, acho que 15ª aula, pelo menos uns 2 vocês já mataram, com certeza. No mínimo, né? Que é uma obrazinha tranquila, gostosa.
Possibilita ao espírito, capacita o homem a ter novas visões do mundo e a cada vez mais contribuir com a lei do trabalho. Ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes. Vocês colocaram aqui na discussão, eu achei muito legal, né? Não, vamos lá, o cara... Porque muitas vezes a gente vê na obra de Emmanuel, por Chico Xavier, tem hora que o cara volta, Narciso mesmo volta como escravo, e na anterior ele era milionário, ele estava lá, de boa, lá no Senado, só dando ordem, comendo aquelas frutas, né, a uva caía assim na boca, neguinho abanando ele. Depois, não, eu quero voltar como escravo, quero chegar lá de baixo, carregar pedra. E era um escravo com conhecimento absurdo, porque ele integrou o espírito e trouxe para a vida posterior dele. Virou professor, né, dos ricos ali daquela região. Grupo 2 aí, ó. A necessidade de trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. Vocês falaram isso, foi brilhante o grupo 2 aí, ó. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Aí é aquele ratinho que dentro daquela gaiolinha, né? Ah, meu celular só serve da última geração. Você usa 10% do que ele tem, mas você acha que o seu atual, que está funcionando legal, não presta. Agora o seu computador só presta se tiver aquele processador 7, 10, e aí vai. Ah, tem de ter tela de retina. Pô, será que é isso mesmo? Será que é isso que vai deixar você feliz? Aí passa um tempinho, lança um outro, pronto, você já está infeliz de novo, já está triste. Então, nós temos de repensar essas coisas, né? Vocês estão aqui na ULE para isso. Sair da caixinha. Olha lá outra questão aqui dos espíritos. Ó, mais de 160 anos. Ó, por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele deve o seu sustento, a sua segurança e o seu bem-estar através do trabalho e a própria atividade. Ao que é demasiado fraco de corpo, Deus deu a inteligência para compensar, mas é sempre um trabalho. Lembrem que aqui, ó, expiação e tudo, é uma coisa que nós aqui no Centro Espírita Harmonia já estamos numa pegada de atualização de linguagem. Vocês vão ver isso no decorrer aqui da ULE. Então, nós queremos trabalhar que o espírito, em vez de assumir uma culpa e querer se maltratar, minha coleguinha aqui do 3 estava falando sobre isso, né? Que eles então se impregnam com aquela energia negativa e aí adoece na próxima encarnação. Não, errei, me responsabilizo, não erro mais, quero fazer diferente. Então, se você era como já teve no passado, um médico de aborto, na programação de reencarnação, quero vir sem a mão porque essas mãos tiraram muitas vidas. Não, você vem com obstetra e vai trazer mais criança para o mundo. Pronto, pagou. É isso que você quer? Então sai desse negócio de karma, de querer pagar. Você que foi criado simples e ignorante. Outra questão aqui, ó, nos mundos mais perfeitos, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho, aquela dos mundos mais avançados. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. Adriano trouxe isso. Cadê ele? Ali, ó. O ócio criativo, né? Então, aí, tá vendo? Os espíritos lá atrás, os espíritos da verdade já estavam falando sobre isso aí, tá vendo? O grupo 3 que trouxe essa reflexão, ó. As desigualdades sociais existentes são resultantes do estágio primário da evolução em que ainda se encontra a humanidade. Está aí a Adenauer trazendo isso aí para a gente. Uma pessoa que tem uma base de filosofia e é um novo pensador, né? E as desigualdades sociais que a turma trouxe aqui? Os sistemas socioeconômicos que vigoram na Terra ainda se baseiam na supremacia do capital sobre o humano, bem como na preponderância da matéria sobre o espírito. Quando o espiritualismo, em particular o espiritismo, chegar à consciência ao ser humano, este encontrará o equilíbrio necessário ao seu progresso social e material. Espiritual, né? Social e espiritual, desculpem. Então, veja bem que interessante, né? Eu vi aqui na fala do grupo 5 que
uma fala inicial muito presa no personagem, né? Todo mundo nessa encarnação ainda, trazendo sua atual escolha. Alguns estavam felizes, outros não. Sempre, porque foi a provocação, trazendo a questão do financeiro, né? Mas, quando você amplia para espírito imortal que você veio de várias encarnações, ainda vai para outras, então, você vai ser desafiado, como foi colocado aqui. Você veio agora na condição muito boa, pode ser que agora depois você venha numa bem inferior para você se desafiar. O importante é o quê? Vivenciar, experienciar, evoluir. Através de quê? Adquirir e integrar habilidades. Tentar ver os seus incômodos, as suas inabilidades e trabalhá-las para transformá-las em habilidades, em evolução. Porque isso aí, quando você integra, você bota no espírito, joga na sua mochila do perispírito e vai embora. Próxima encarnação já está integrado. Ok? Qual seria a sociedade ideal? Só quando egoísmo e orgulho maiores empecilhos ao progresso, frutos do materialismo, não mais encontrem lugar na humanidade. Ela poderá alcançar um estágio melhor de desenvolvimento material e espiritual. Eu vi na FGV, quando eu fiz meu MBA, que o que é gasto na Europa com ração de pets daria para resolver a fome da África. Dado que eu fiquei chocado na época. Olha que tem tempo isso, viu? O grupo 4, olha a questão 779 do livro. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros, pelo contato social. A gente vê isso no mundo espiritual. Quando vocês forem cair nas 12 obras de André Luiz, vocês vão ver vários exemplos disso aí. Tem 3 obras super interessantes de Ivone Pereira, Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numieres e O Drama da Bretanha, que traz uma família de espíritos lá da Idade Média na França, que é uma delícia de você ler, e vocês vão aí entender muito, porque eles, tem horas nasceram ricos, alguns empobreceram, tem suicídio, tem assassinato, e você vai vendo as relações que aqueles espíritos constroem. Vale a pena a leitura. E, por fim, o grupo 5, estava lá naquela situação. Não, ainda é o 4 aqui. Ó. O progresso moral, acompanhando sempre o progresso intelectual, é a sua consequência, mas nem sempre segue de imediato. Quantas pessoas vocês conhecem que, às vezes, intelectualmente é muito preparada, mas moralmente péssima? É só a gente fazer uma reflexão aí, hein? Outra questão aqui, ó. Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Fazendo compreender o bem-estar... Opa, foi erro meu. Desculpem. Fazendo compreender o bem e o mal. Então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade nos seus atos. Então, lembrar que nós temos o livre-arbítrio, né? A escolha é livre. E outra coisa... Volto a repetir, muita gente estava falando de trabalho, de emprego aqui, de profissão. Pensamento é energia. Criem suas realidades através do pensamento. Para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissões motivado pelo ganho financeiro, olha o grupo 5 aqui, ó, com elas possam retribuir. Muitas vezes esquecendo-se de sua vocação e de suas necessidades evolutivas. Porque às vezes você escolheu aquilo lá no seu planejamento, lá atrás, com a interdimensão. Qualquer profissão é digna, e o fruto do seu trabalho deverá concorrer não só para um ganho pessoal, como para o progresso social. Relações espírito do trabalho, aí, ó. Necessidade do trabalho, limite para o trabalho em carga horária, trabalho intelectual, trabalho material, escolha de profissões. Vocês vão chegar no ciclo 9 e vão aprender a fazer o seu planejamento espiritual. Isso aí vai ajudar muito. E a nossa relação com o trabalho? Reflexões para vocês. Você acha que está trabalhando com aquilo que sempre desejou? Você acha que sua vocação está na frente do retorno financeiro? Como podemos casar a necessidade do espírito e da matéria? Ou seja, como personagem e espírito. Boa noite. Eu queria comentar 2 situações que eu vivenciei.
A primeira foi um paciente que ele desistiu de fazer a cirurgia porque ele tinha conseguido um emprego novo, né? E eu lembro que o instrumentador do cirurgião falou assim, o cara prefere ficar aleijado, mas ter o emprego e manter o emprego. Eu falei, claro, você não sabe quanto tempo ele ficou desempregado e por quais necessidades ele passou. Eu entendo perfeitamente ele valorizar mais o emprego, ficar com uma lesão definitiva na mão, mas valorizou essa questão dele ter conseguido um emprego, né? E eu vivi um pouco disso quando começou a pandemia, que eu perdi 80% de meus rendimentos. Então, e assim, é notório que quanto mais se ganha, maior você tem suas despesas. Isso qualquer pessoa. Então, de repente, entrou a pandemia e a pessoa perdeu 80% de seus rendimentos, como é que com 20% você vai manter o seu padrão, né? E aí a gente acaba fazendo coisas que não gosta, mas que precisa fazer, né? Eu fui trabalhar com medicina do trabalho, que eu não sabia para que lado ia. Mas fui estudar alguma coisa para poder conseguir uma grana a mais. E o contraponto é uma amiga minha, que é dentista, trabalha numa área específica da odontologia, não tem o retorno financeiro que ela gostaria, e aí uma vez ela só reclamando, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo a montar um consultório, eu compro um consultório para você, e você vai me pagando aos poucos. Mas eu não gosto de consultório. Então, meu amor, você vai continuar reclamando da sua vida. Agora reclama para outro, para mim não. Exatamente. E ela não percebe que, do ponto de vista quântico, quanto mais ela ficar nesse campo de energia, de reclamação, que está ruim, tudo, não vai mudar. Ela só vai atrair, brecha psíquica, vocês viram isso, mediunidade vai atrair influências que vão manter ela no mesmo patamar. Recapitulando, gente, percepção de que o Espiritismo não pactua com sistemas que promovem as desigualdades sociais e considera que elas sejam obra dos homens. Tanto é que nós estamos inseridos onde aqui? Numa comunidade mais simples, mais necessitada, e o trabalho aqui todo é voluntário para eles. Então, aqui você tem núcleo jurídico, ambulatório, você tem escola para as mães poderem trabalhar, você tem oficinas profissionalizantes. Isso é o trabalho. Percepção de que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido que de todas as maneiras possíveis. A gente viu isso aqui, vocês brilharam nas apresentações. Entender que o progresso é inevitável e que jamais o homem retrocede em sua marcha. Hoje é o seu melhor momento do ponto de vista de encarnação. Hoje. Então, se você ainda não tem um propósito, uma missão, que tal amanhã você ser melhor do que hoje? Reflexões do que você fez, que você não achou bacana, amanhã não repita, um passo à frente. Pronto, vamos começar dando pequenos passos para evoluir. Percepção de que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão a crença geral. Reflexão final, a pedido de Roberto, que está ali agoniado, porque vocês falaram bem, mas ele gostou. Como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? Enquanto a unidade de trabalho seja um elemento de agregação, tá vendo? Transformar será uma consequência dos seus pensamentos e atitudes valorizando o outro. É a famosa autoiluminação. Depois que você se conheceu, você se transformou, você ilumina. Sua casa, seu bairro, seu trabalho, sua cidade. E aí vai virar um Gandhi, Mandela, aí vão sair daqui coisas maravilhosas, já estou até imaginando aqui. Faça o seu trabalho, a sua parcela de influência para a mudança do todo. Comece por você, não espere o outro. Meus irmãos, pela atenção, muito obrigado. Entrego vocês aqui à equipe, viu? A equipe aqui é show.